Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Que Deus nessa noite possa nos abençoar. Você que está aqui, você que está em casa, que Deus possa iluminar poderosamente a nossa vida, amém? A palavra de Deus é a lâmpada para a nossa vida. Sem ela nós não temos como andar na luz, amém? A luz que clareia os nossos passos é a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Está escrito assim, a palavra de Deus começa dessa forma. Verso 1: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que é soberba, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa dos opressores, dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em condinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. A minha oração é que o Espírito Santo fale comigo nessa noite, amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre vencendo a injustiça. Quem de nós nunca passou por um momento como esse, onde estamos sendo injustiçados? É triste, é complicado, mas nós precisamos levantar a cabeça e vencer a injustiça. Amém, queridos? Sofrer injustiça é uma das coisas mais dolorosas que nós podemos ter na nossa vida. Porque quando nós passamos por injustiça, muitas das vezes nós nos decepcionamos, não é com pessoas distantes. Nós nos decepcionamos com pessoas perto. É um sentimento de indignação que vem sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós somos alvos da injustiça. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações no qual a gente quer se isolar? Quantas vezes o sentimento toma o nosso coração por causa da injustiça? Parece que um filme começa a brotar da nossa mente quando nós passamos por esse sentimento. É aquilo que eu disse, a injustiça muitas das vezes é cometida por pessoas muito próximas. E isso faz com que a gente faça uma reflexão, mas logo aquela pessoa, e aquilo vira um filme na nossa mente. O que fazer? Como vencer a injustiça? Queridos, nós temos que orar. A oração é a melhor forma de desabafar diante do melhor amigo que é Deus. Você considera que Deus é um amigo? Você crê que Deus é o nosso melhor amigo? Além de ser pai, porque quando nós falamos de pai biológico, você sabe que o pai tem que ser o melhor amigo do filho. Espiritualmente falando, Deus precisa ser o nosso melhor amigo. E quando nós temos Deus como nosso melhor amigo, sabe o que acontece? Não é uma prova para nós orarmos 1 hora. Não é difícil para nós orarmos 1 hora. Porque quem é que não quer estar na presença de um amigo? Se Deus é amigo, fale com Ele. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, verso 6, dizendo o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Queridos, preste atenção, nós temos que fazer conhecidas diante de Deus as nossas dificuldades. Muitas das vezes o sentimento ruim que toma o nosso coração tem que estar diante de Deus. Esse salmo é um texto de lamentação que era muito usado no culto do povo de Deus naquela época. Eles tinham esse costume. Afinal de contas, o salmista, ele lamenta a situação que ele está vivendo ao seu redor, e ele recorre a Deus em oração. Queridos, em momentos difíceis, nós precisamos buscar ao Senhor em oração, porque somente Ele pode fazer justiça para as nossas vidas.
Muitas das vezes, amados, sabe o que acontece? A gente não busca Deus e vai conversar com pessoas que não podem nos ajudar. Fale com Deus. É interessante, amados irmãos, mas uma pergunta é necessária. Você está sendo injustiçado por alguma coisa? Você se sente injustiçado por alguma coisa? É interessante, irmãos, mas nesse salmo há a presença aqui de 3 vozes. A primeira voz está no versículo de número 1 ao 3 do capítulo 12 de Salmos, que diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e com coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Olha como começa essa primeira voz, a voz dos sofredores. A voz de quem sofre é a primeira voz que você identifica aqui nesse salmo. E como é que começa? Começa pedindo socorro. Começa pedindo socorro para Deus, a quem nós precisamos pedir socorro de verdade. O salmista, ele lamenta a ausência de honestidade por parte dos seus amigos, por parte daqueles que o cercam. Queridos, quantas vezes nós colocamos confiança em pessoas que não merecem a nossa confiança? Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas que nós achamos que um dia, ou seja, que nunca um dia iríamos nos decepcionar com ela? Irmãos, parece que o salmista, ele estava vendo verdadeiramente aquele comportamento ao redor dele piorando cada vez mais, e o que é pior, irmãos, os maus prevalecendo sobre aquelas pessoas que eram boas. Por isso, amados irmãos, a sua lamentação, ela não é contra Deus, e sim contra aqueles que estão à sua volta. Queridos, como nós vamos vencer? De que maneira nós podemos vencer a injustiça? Você crê que Deus ouve a sua oração? Você crê que Deus está ouvindo a tua oração? Em Êxodo, no capítulo 3, versos 7 ao 9, a Bíblia fala que Deus, ele ouve a oração dos aflitos. Olha o que está escrito: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Você está entendendo o que está dizendo aqui? O povo de Deus estava sendo oprimido por um bom tempo, mas Deus estava vendo a opressão daquele povo. Deus estava olhando para os seus opressores. E o que é que Deus faz com esse povo? Deus livra, Deus dá uma saída. Querido, se você está debaixo de alguma injustiça, ore, porque Deus tem a libertação para essa situação que você está passando. Ele tem, amados irmãos, a resposta, a direção que você precisa tomar. Irmãos, o tempo todo Deus está olhando, está com os olhos abertos para cada um de nós. A atenção de Deus é muito grande quando nós estamos orando. O Salmo 121, verso 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme, e nem dormita e nem dorme o guarda de Israel. Dá para você entender o que está acontecendo? Deus tem atenção com o povo dele. Se você está andando debaixo, queridos, dos mandamentos de Deus, se você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, Deus tem atenção naquilo que você está fazendo. As mãos de Deus, elas não estão encolhidas. Elas podem te abençoar aonde quer que você esteja. Deus pode te abençoar. Em Isaías 59:1, a Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ou seja, o Senhor está abençoando a tua vida. Então a primeira voz dentro do Salmo 12, do verso 1 ao 3, é a voz de quem sofre. Você está sofrendo com a injustiça?
A segunda voz está no versículo 4, de Salmos capítulo 12. Salmos 12, 4 diz assim: pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante essa palavra, é a segunda voz. Sabe que voz é essa? A voz dos perversos. Pessoas que não colocam Deus em suas vidas. Pessoas, amados irmãos, que desprezam as coisas espirituais. Pois dizem, olha o que o salmista está falando, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Quantas e quantas pessoas querem ganhar as coisas do grito, intimidando os outros. Essa é a voz dos perversos. Os lábios enganadores. Quem é o Senhor sobre nós? É uma pergunta. Essas pessoas não têm Deus sobre a vida deles. É um momento em que o salmista ele representa aqui a fala dos perversos. Mas o interessante é que no versículo 5 ele já emenda dizendo o seguinte: olha, por causa dos opressores, dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Ninguém que passa por uma situação de injustiça está feliz ao ser injustiçado. Deus colocou essa palavra no meu coração. Talvez alguém chegou aqui nessa noite, talvez pensava em nem estar aqui, porque está atravessando uma situação complicada, talvez no emprego, talvez não sabe nem como vai voltar segunda-feira, mas Deus está falando com você. Levanta a tua cabeça, ore a Deus, porque Deus está ouvindo a sua oração. O texto descrito claramente, irmãos, mostra pessoas maus, pessoas que não têm Deus no coração. As suas palavras são falsas. Queridos, o coração de muitas pessoas como essas que nós estamos comentando aqui, são pessoas que têm um lado bom, um lado ruim. Queridos, ou somos bons ou somos ruins. Sabe aquela pessoa de conversa mansa, cheia de bajulação? Pois é, queridos, nós temos que tomar cuidado com pessoas assim. Para ser amigo de verdade, sabe o que nós temos que entender? Que muitos que são nossos amigos de verdade vão falar não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Tem gente que só vive bajulando o outro, mas no fundo é um jogo de interesse. Talvez você tenha alguma coisa que essa pessoa ela queira, e por isso muitas das vezes ela usa de maldade, e ela muitas das vezes não é honesta com você e pratica injustiça. Queridos, o versículo 8 do capítulo 12 diz assim: olha, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Deus sabe tudo o que acontece e vê todas as injustiças praticadas no mundo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Tem um texto em Provérbios 15, verso 3, que eu gosto muito, que diz assim: olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, se alguém faz alguma coisa errada, se alguém te prejudica em alguma coisa, saiba que todos nós teremos um acerto de conta um dia. Nós vamos colher o que plantamos. Não tem esse negócio da pessoa: mas Deus é misericórdia. Sim, Ele é misericórdia, mas se você planta uma coisa, você tem que plantar e tem que colher aquilo que plantou. Se uma pessoa faz injustiça, se ela puxa o tapete de alguém, um dia ela vai ter que acertar as contas com Deus. Então não se preocupe com o que as pessoas más elas dizem. Não se preocupe com o que elas dizem, porque Deus está vendo tudo. Ore a Deus e peça a Deus ajuda para que você possa vencer o sentimento ruim na tua vida. Ore pelas pessoas que te maltratam, irmãos. Talvez você fale assim: mas pastor, como que eu posso orar por alguém que me maltrata? Querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue orar. Se temos o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos orar, porque essas pessoas, elas precisam e carecem de salvação também. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, verso 44. Mateus 7 e 44. Diz assim a palavra de Deus: eu porém vos digo,
amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil fazer isso, irmãos? Se o Espírito Santo não nos ajudar, se ele não estiver conosco, não teremos condições de fazer isso. É por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo para a nossa vida, porque sem ele nós não conseguimos perdoar como deveríamos perdoar. Então, peça a Deus ajuda, peça a Deus que te proteja, porque se Deus está te protegendo de todo o mal, você consegue crescer espiritualmente. E quando uma situação como essa acontece com você, você consegue orar pelas pessoas que te perseguem, que cometem injustiça com você. Deus sabe tudo o que acontece. Então a primeira voz é a voz de quem sofre. A segunda voz é a voz dos perseguidores, é a voz daqueles que gostam de humilhar, do perverso. Essa é a segunda voz. A terceira voz é a voz de Deus. Olha o que está escrito no versículo 5 e 6 do capítulo 12, diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Aqui, amados irmãos, surge a fala mais importante deste salmo, que é a fala de Deus. A parte mais importante surge agora, declarando que o Senhor se levantará para defender os seus servos da injustiça. Você é servo de Deus? Se alguém está tramando alguma coisa contra você, tentando te prejudicar, tentando te levar você à queda, o Senhor é a nossa bandeira, querido. Amém? Precisamos confiar um pouquinho mais nesse Deus e entender que ninguém nos prejudica se nós estivermos de bem com Deus. O salmista, ele declara que a promessa de Deus, que ele vai se levantar para fazer justiça. E eu declaro para você que se você está passando por alguma injustiça na tua vida, Deus, por meio dessa mensagem, já está de pé para te abençoar, para te defender. O texto faz a diferença, irmãos, entre Deus e o perverso, porque o perverso quer te derrubar, mas Deus quer te levantar. Deus quer te colocar de pé, irmãos, em estado de igualdade, não para que você humilhe alguém, não porque você é maior do que alguém, mas porque Deus é na tua vida. As palavras de Deus, irmãos, são boas e puras, conforme você leu. Por isso o salmista, ele prefere esquecer as palavras de afronta do inimigo e apegar-se à palavra de Deus. Lembra que quem está falando aqui é o salmista, e ele fala as 3 vozes: a voz de quem sofre, a voz do perverso, e ele mesmo fala da voz de Deus. Irmãos, não perca tempo ouvindo coisas que não te edificam. Não perca tempo ouvindo coisas que não te edificam. Deus tem tanta coisa, irmãos, boas para serem reveladas a você. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, fala que nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Deus tem coisas grandes para você. Deus tem promessas grandes para a sua vida, que superam todas as suas dificuldades. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala no versículo 18 do capítulo 8: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus vai te colocar num ponto de destaque, é só você crer. Numa posição de destaque, é só você crer. Esqueça tudo o que te falaram e guarde a palavra de Deus. Por que nós devemos esquecer tudo, irmãos, que nos falaram? Tudo, amados irmãos, que nos prejudicou? Porque nós não somos depósitos de lixo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Creia na justiça de Deus. O versículo 7 do capítulo 12 é um dos versículos mais interessantes desse salmo, que diz assim: olha, sim, Senhor, tu me guardarás, desta geração me livrarás para sempre. Olha que interessante, desta geração nos livrarás para sempre. O texto termina com uma resposta de sim à palavra de Deus. O salmista, ele termina concordando com a palavra de Deus.
Queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus é a mais importante para a nossa vida. Quando a gente está passando por alguma situação ruim, a gente fala que a última palavra vem de quem? Não é de Deus? Então a palavra de Deus é a mais importante para a tua vida. Agora a pergunta é: qual voz você tem ouvido? Que tipo de voz você tem ouvido? Queridos, não ouça o que não te edifica, nem da sua própria boca, porque muitas das vezes nós estamos passando por algumas situações no qual nós mesmos agimos de forma pessimista. Repreenda isso na tua boca, declare vitória, e Deus estará com você. Deus ouve o seu clamor, querido. Deus sabe tudo o que acontece com você. Ele tem o poder de mudar qualquer circunstância na tua vida. Reconheça a palavra de Deus como sendo a fonte principal de todas as bênçãos da tua vida, e você terá o retorno disso. Agora você quer entender, irmãos, como você pode turbinar a sua oração? Você quer saber como você pode turbinar a sua oração? Porque às vezes nós precisamos de ajuda. É verdade que muitas das vezes estamos cercados por pessoas bajuladoras, pessoas falsas, mas tem muita gente boa também que nos cerca. Basta você olhar direitinho, você vai encontrar alguém. E Jesus, ele fala que nós podemos fazer algo sobrenatural por meio da oração. Nós podemos turbinar a nossa oração. Em Mateus no capítulo 18, verso 19, esse é o último texto, diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás no céu. Concordância. Procure a pessoa certa, ore junto, e você vai ver que Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém, meus queridos? Essa mensagem Deus colocou no meu coração essa tarde. Eu meditei bastante nessa mensagem para que eu pudesse trazer aqui. Com certeza alguém estava precisando dessa palavra hoje. Deus é a sua justiça. Amém? Se coloque em pé. E eu quero finalizar orando para que Deus faça justiça aos seus escolhidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que tem falado ao coração dos teus servos que aqui estão, que abençoe, meu Pai, poderosamente a vida de cada um deles. Meu Deus, e se alguém está passando por alguma injustiça, que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.